E é isso aí, senhoras e senhores. Hoje, mais um episódio do nosso Cofre Aberto. O nosso podcast que desvenda e abre o cofre do dinheiro, que mostra a você aquilo que os ricos não querem que você saiba a respeito de grana. E eu estou com nada mais, nada menos que com ele, meu amigo, meu parceiro, mentor, Fábio Basile. Satisfação ter você aqui, Fábio. E, além disso, o Fábio é CEO aqui da nossa unidade de Vitória, a qual estou linkado. Fábio também é marido da Stephanie, pai da Caramela, coisa linda. Acabou de adotar a cachorrinha. Fábio, seja muito bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre consórcios, sobre dinheiro barato, sobre empreendedorismo, né? Contar um pouco da sua história, como é que você chegou aqui no Espírito Santo. Legal, Jocildo. Pô, obrigado pelo convite, estar participando aqui do Cofre Aberto. Oportunidade legal da gente estar conversando com o público aí um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa e o que a gente tem feito aqui no Espírito Santo. Maravilha. Poxa, Fábio, indo direto ao ponto, você morou fora do Brasil, né? Você é de Curitiba, né, cara? Morou fora do Brasil, teve experiência internacional, a gente já conversou muito, você já mexeu com importação. E, galera, esse cara... está olhando para ele assim, mas esse cara é cartola, cara. Tem time de futebol e tal, tem muita coisa que esse cara vai falar pra gente aí. O cara tem bagagem. Senta com ele, discreto, low profile, né? Trabalho para trazer esse cara aqui, porque não é muito o cara da internet, do Instagram, prefere o LinkedIn. Mas conta pra gente como é que você chegou na Ademicon, cara? Como é que você decidiu trabalhar com consórcio? Você foi parar no setor financeiro? Jocildo, minha história da minha família, a gente sempre foi família de comerciante. E, bem ou mal, o consórcio sempre fez parte, desde muito tempo, como no lado comprador, a gente sempre teve consórcio em carteira. Durante muitos anos, né, minha família teve concessionária de veículos, a gente trabalhou, com o que você comentou agora, com importação e tal, e o consórcio sempre fez parte da nossa história. Eu sempre fui um comprador do consórcio. Eu digo que é uma das, inclusive uma das vertentes, né, que a gente vê o pessoal adquirindo consórcios, aquela questão da poupança forçada. Sim. Meu primeiro consórcio eu lembro, quando eu fui fazer minha conta estudante, né, de universitário, e eu fiz minha primeira carta de crédito com esse intuito, realmente, de começar a guardar dinheiro, e ele foi um produto que sempre me auxiliou nesse sentido. Você também caiu no conto do vigário do gerente do banco? Faz aqui para me ajudar? Não, na realidade não. Na realidade foi uma escolha minha mesmo. Eu queria ter uma ferramenta de guardar dinheiro. Eu sempre tive um trato com o dinheiro. Eu fiz economia, eu sempre tive um trato com o dinheiro, mas a gente, como empreendedor, tem uma certa dificuldade, né, de vamos dizer assim, esconder um dinheiro de nós mesmos, né? Não tem ninguém mais perigoso pro dinheiro do que o próprio empreendedor, às vezes. Então, é uma questão assim, de diminuir minha liquidez em uma parte dos meus recursos. Foi essa a visão que a gente tinha na época. Tá corte isso, hein? Ninguém é mais perigoso pro empreendedor do que ele mesmo, hein? Que loucura. Isso é pura verdade, cara. A gente, ainda mais no Brasil, né? Empreender no Brasil é um desafio gigantesco, né? Não tem como... que nem você comentou, morei no exterior há algum tempo e a gente repara que no Brasil a dificuldade de você empreender, e o empresário brasileiro é uma máquina, no fim das contas, porque tudo rema contra, né? O âmbito inteiro do empreendedorismo é uma dificuldade que o próprio país te gera. E voltando à questão do consórcio, eu tive essa ideia de realmente esconder um pouco de dinheiro de mim mesmo, e o consórcio acabou me auxiliando muito nisso. E daí para cá eu sempre fui um comprador. Quando eu falo a gente, eu falo dos meus irmãos, da minha família, que a gente sempre teve empresa familiar, e ele sempre foi um auxílio para a gente conseguir criar patrimônio, guardar dinheiro. Ele sempre me auxiliou bastante nisso, né? Poxa, que legal, Fábio. E, cara, assim, com essa tua experiência de ter morado fora, em relação... A gente nota muito, quando conversa com gringos, a gente tem clientes, né? Portugal, inclusive nós temos lojas em Portugal, temos lojas... Acho que é Singapura agora tem uma loja. Tem Miami, tá abrindo Boston também. Boston, Singapura não, é outro lugar. Peraí, eu vou lembrar. Mas, enfim, você que morou na Nova Zelândia,
e morou fora do Brasil, né? Daqui a pouco vai dar uma arranhada no inglês aí para nós, que né, o cara tem bagagem. Mas quando você compara falando do nosso produto, né? Que é um produto tupiniquim aqui, que só tem aqui no Brasil, mas é um produto de planejamento. E falando sobre mentalidade, como é que você consegue comparar o brasileiro? Claro, a gente sabe que tem muito essa coisa do Brasil contra nós que empreendemos, mas a gente também tem essa coisa cultural do brasileiro também de não ser planejador, né, cara? Que nem você comentou, eu fui morar fora do Brasil bem novo, acho que eu tinha na época 20 anos, algo do gênero, então era bem novo. Fui com o intuito de aprender inglês, não era nada... Eu queria aprender inglês, eu acho que é algo que todo mundo devia ter essa experiência, é um enriquecedor pra caramba você viajar. E eu me joguei, realmente, comprei uma passagem de avião, me joguei pra ir trabalhar, então fiz... Para não mentir, eu fiz um dia do curso de inglês. Cheguei lá na gringa, peguei o dinheiro que eu tinha que pagar, o resto do curso de inglês. Falei, vou aproveitar, vou esquiar, que era um negócio que eu sempre quis fazer. Comprei o passe da montanha, passei 60 dias esquiando. E a partir daí comecei a trabalhar, né? O dinheiro acabou, o dinheiro, tive que trabalhar e a coisa foi andando. E uma coisa que a gente repara, assim, foi um choque, assim, não na verdade um choque, mas é algo que eu senti muita diferença. Nosso poder de compra. Então, assim, que nem você falou, fui morar na Nova Zelândia, e lá eu não tinha muito skill, eu era um moleque de 20 anos, então, sem nem falar o idioma. Fui trabalhar em fazenda, fui trabalhar como garçom, fiz uma série de coisas. Gostei muito dessa coisa de fazenda, foi o que eu mais me achei, assim, maquinário, trator, gostei muito disso. E o que acontece? Você, poxa, bem ou mal, você é a base da pirâmide lá, né? Pô, o estrangeiro, moleque, sem falar direito o idioma, mas você trabalhando, você vai que você consegue consumir. E consumir, eu digo, poxa, em pouco tempo eu tava comprando meu carrinho lá, você podia, daqui a pouco, é brasileiro, né? A gente já começa a fazer nossos rolinhos, comprava carrinho, arrumava o carrinho, revende o carro, começa a fazer aquele movimento, e você vê que todo mundo tem condição de consumir. Então, você não precisa ser rico para você ter as coisas. Trabalha um pouquinho, você vai lá, consegue comprar. Pô, eu gosto de pescar. Pô, vou lá, junto um dinheirinho, compro um barquinho, vou fazer minha pescaria. Então, as coisas acontecem muito fácil. Para mim, é a grande diferença do Brasil para o exterior. Aqui, você, para conseguir consumir e conquistar as coisas, poxa, é uma sofrência. A gente vê que o povo mesmo tem uma dificuldade enorme. E o consórcio é uma baita ferramenta nesse sentido. É uma coisa que me chama muita atenção no produto em si, nesse auxílio. De que, poxa, a gente vê isso com os clientes que conquistam coisas junto conosco. O planejamento vai fazer diferença. Então, a gente sabe do brasileiro ser um povo imediatista, mas a gente também começa a notar uma mudança cultural nesse sentido de, poxa, eu consigo planejar, talvez eu não consiga comprar agora, mas se eu me organizar, e o consórcio é uma ferramenta para isso, eu vou conseguir conquistar as coisas, eu vou pagar 2, 3 anos e daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou com o meu imóvel sendo adquirido. A gente fala muito, que é uma vertente muito forte, né, do nosso produto, a aposentadoria imobiliária. Isso. Poxa, é algo que me chama muita atenção. Vamos lá, todo brasileiro precisa se organizar para o futuro, porque se for viver de INSS, literalmente a gente está ferrado, né? A gente tem estamos vivendo agora o escândalo de desvio do INSS, estamos vivendo um outro escândalo que é o da revisão da vida toda, que também não saiu, e a gente tem notado isso o consórcio é uma baita ferramenta para você se planejar. Eu digo que, como eu fui lá atrás, que eu precisava esconder dinheiro de mim mesmo, é o boleto do bem. Porque a gente tem uma dificuldade, vamos lá, mais de 90% dos brasileiros não tem capacidade de guardar dinheiro. E não é capacidade financeira só, é muito mais por uma organização, uma educação financeira. Isso a gente tem uma falha muito grande nessa questão de educação financeira, de se projetar. Então, isso é uma baita ferramenta que nos auxilia, sabe? Cara, você falou uma coisa assim, poxa, ter um boleto para chamar de seu. Porque, cara, você vai pagar um boleto para alguém, por que você não pagar o seu próprio boleto, né? Exatamente. É um monte de boleto que você paga, assim, tem algum com teu nome? Fala assim, pô, esse boleto aqui é do Fábio, esse boleto é do Jocildo. O Fábio tem alguns, eu tenho alguns também. Cara, esse aqui
estou pagando para o Jocildo do futuro e vou embora. Eu não quero nem saber quando é que vai contemplar, só quero ficar pagando para esconder o dinheiro de mim mesmo. E aí eu abro o aplicativo e falo, poxa, eu paguei mais uma, tem mais dinheiro na minha caixinha. O consórcio é fantástico para isso, cara. A gente tem feito muito esse negócio. E assim, você falou uma situação sobre o imediatismo das pessoas. Hoje é onde a gente mais bate assim, o nosso maior ponto de objeção de uma ferramenta que é uma ferramenta de planejamento é sobre o imediatismo. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ele falou, poxa, resolvi comprar uma máquina. Eu falei, resolveu hoje? 450 mil. Mas você resolveu hoje mesmo? Não, eu estava olhando há algum tempo. Eu falei, poxa, quanto tempo a gente se conhece, né, cara? Quanto tempo a gente se conhece? Cara, podia ter comprado essa máquina, tá com dinheiro no caixa, tá com a carta contemplada para comprar essa máquina hoje à vista. 0 quilômetro, né? Chegando lá e pagando grandão dentro da concessionária, cara. Agora você está querendo um milagre, né? Vai financiar. Vai financiar. Pois é a nossa regra, né? Com Selic a 14,25. Não, acho que você que conhece um pouco de juros, você sabe o que a gente está falando. 14,25 é muita grana, cara. Eu falo o seguinte, o pessoal confunde um pouco o produto consórcio. Eu digo que ele pode ser crédito e ele pode ser investimento, mas ele não é financiamento. E essa é uma confusão que até muita gente do setor comercial acaba fazendo, sabe? É uma baita ferramenta. Se um dia eu disser para você que financiar é errado, é loucura da minha parte, não é errado. São produtos diferentes para cenários diferentes. Por exemplo, esse teu exemplo aí, o cara, se ele decidiu que ele quer comprar uma máquina e ele precisa pôr a máquina para rodar amanhã, não tem outro caminho, ele vai ter que financiar esse maquinário, não tem outro jeito. Mas, poxa, ele é uma empresa. Ele tem... a empresa que não está crescendo está morrendo. Essa é a verdade. Então, poxa, se você sabe que tua empresa está sempre... uma empresa baseada em locação de máquinas. Poxa, você sabe que o custo, isso é quase que um estigma do consórcio, vamos dizer assim, que ele é mais barato que um financiamento. As pessoas, né, de maneira geral, ele realmente é. Poxa, por que você não se organiza 2 anos antes? Cria um cenário de que você gere contemplações constantes. Todo ano, então, eu troco de máquina. Poxa, beleza, eu me programo 2 anos antes. Você não está perdendo, você não está tirando dinheiro do teu bolso. Não, você está alocando numa posição diferente esse dinheiro até que ele seja gerado a tua contemplação, até que você consiga gerar o crédito e você compra esse bem. Só que você está economizando na casa de 40% em relação ao custo financeiro de um financiamento. Cara, uma loucura isso que você falou. E assim... tem um roteiro aqui, mas você me chamou a atenção numa coisa que é um grande desafio nosso. Eu não sei se isso é nível Brasil. A gente estava conversando naquele treinamento com o Cachoeira lá, e ele falando que foi o cara que bateu o recorde em venda de cotas de veículos. Eu sou do ramo, né, de veículos, também e uma das coisas que a gente traz para essas pessoas, né, os donos de concessionárias de veículo, de revendas de veículo, que com Selic a 14% e um juros de um carro seminovo usado batendo 3% aí, vou falar o nome do banco aqui, não tem nada a ver, Banco Pan cobrando 3% de juros, cara, ao mês, em 48 meses, você vai pagar 3 carros, cara, não tem jeito. Se fizer um financiamento de 100 mil reais pagando 3% ao mês, você tá fudido, não tem como, né? Já era. E aí, cara, a gente tem uma estratégia chamada banco de cotas, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre o banco de cotas para ver se você, abençoado, que está vendo a gente aqui, que tem sua concessionária, que está vendendo aí 50, 2, 3, 4, 5 carros, pode vender o dobro com essa estratégia. E detalhe, ajudar o seu cliente a não pagar 3 carros, pagar um só e fidelizar ele para estar trocando carro todo ano contigo. A gente tem algumas estratégias dentro da Demicon, né? E em especial nesse sentido, agora a gente falando um pouco de veículo, que especificamente, principalmente para empresas, né, que tem um volume de giro de dinheiro e de troca de veículos muito maior que uma pessoa física. Que você pode simplesmente, por exemplo, uma concessionária de veículos, uma dor muito grande de loja, concessionária que eu digo a loja de carro seminovo, né? Ele colocou o dinheiro dele, então ele tem dinheiro dele, capital próprio alocado em veículos, e existe uma coisa chamada custo de pátio. Então, o tempo que o carro dele está parado ali, está custando dinheiro para ele, é custo financeiro que está gerando para ele. E tem muita gente já utilizando essa estratégia de consórcio, que é o quê? Poxa, você, de repente, cria um banco de cotas, vem girando contemplações de forma constante, porque a gente tem estratégias para isso. Então, mensalmente, você vai estar gerando contemplações e você vem
sacando dinheiro no carro que já está no teu pátio. É um carro teu que está lá, que de repente você sabe que entrou na troca, alguma coisa assim, e ele vai ter lá 90 dias em média de que ele fique dentro do teu pátio. Se você jogar esse crédito em cima do teu carro e sacar esse dinheiro, você já diminuiu esse custo financeiro. E quando o cliente chegar para comprar o carro de você, ele vai, em vez de ter que entrar no financiamento hoje, que a gente está falando de Selics altíssimo, de taxas de juros muito altas, ele já tem um carro já financiado pelo consórcio. Então, acaba trazendo um custo financeiro menor para o teu cliente, diminuindo o custo de pátio que esse carro gerou para essa loja. Então, eu falo que eu conheço, né, o pessoal, alguns lojistas de carro, e eles fazem muito uma conta de padeiro às vezes. E quando você vê, ele está tomando dinheiro de conta garantida, ele está tomando dinheiro do outro lado, ele está com o carro parado no pátio e ele está tendo um custo absurdo financeiro. Quando ele vê, a margem dele vai se reduzindo abruptamente, porque ele não faz esse cálculo do custo. E o consórcio pode ser uma baita ferramenta. A gente vê muito pessoal que trabalha com locação de veículos. Poxa, você é um ramo que está sempre comprando novos carros, não tem jeito. E nós não estamos falando dos mega empresas, Localiza, que daí eles têm um tratamento diferenciado, que a gente sabe que não é a mesma coisa do que o empresário comum, que tem lá uma frota de 200, 300 veículos. O consórcio é uma baita ferramenta para esse tipo de empresa. Você pode criar um banco de cotas e vir gerando contemplações, sacando dinheiro na linha do tempo. Falando agora um pouco na troca de veículo para pessoa física. O brasileiro é apaixonado por carro, tinha propaganda da Ipiranga, né? Apaixonado por carro como todo brasileiro. O brasileiro troca de carro em média entre 2 e 3 anos. Então, um brasileiro médio, isso dados da ABAC, vai trocar de carro em torno de 14 vezes durante a vida dele. Poxa, se você sabe que você vai trocar de carro, né? É algo natural. Vou trocar de carro daqui 2, 3 anos. Sei que o custo financeiro do financiamento é altíssimo e sempre foi. Quando a Selic, agora a Selic está cara, mas quando a Selic cai, essa queda não é repassada na ponta. O juro sempre foi alto. Historicamente, os juros no Brasil é muito caro. Quando se você já sabe que vai trocar de veículo, por que você não se programa? 2, 3 anos antes, vai pagando uma parcela. A gente tem planos de parcela reduzida, tem algumas soluções muito interessantes. Poxa, a gente vai falar em crédito de... vou colocar 50 mil para trocar meu carro. A parcela de 50 mil está na casa de R$300. Então, é muito tranquilo de você estar programando essa troca de veículo e trazendo o teu custo financeiro para baixo. A gente joga dinheiro fora. Literalmente, a gente acaba jogando dinheiro fora por falta de planejamento e falta de programação. É isso que acontece de maneira geral com o brasileiro. Cara, isso está falando aí, Fábio, dessa estratégia do banco de cotas. E, pessoal, a dor do dono de concessionária, do dono de revenda, principalmente o pessoal da revenda que gira muito carro, gira mais que as locadoras, tá? Pô, sou dono de locadora, eu sei isso. Tem um parceiro meu que, ele vende mais de 1.000 carros por ano, né? E aí, o que acontece? Você que é dono de concessionária de revenda de carro, vou falar um dado aqui que, se você não tem, você pode fazer um estudo a partir de hoje. Pega esse mês, de 10 fichas, quantas você aprova? O seu cliente, às vezes, não está negativado, ele tem a entrada aí, 20, 30 mil para dar de entrada no teu carro. O cara tem renda, só que por um motivo ou outro no passado, ele arrumou uma treta com o banco, entrou num Serasa e tal, aí, poxa, ficou lá com um carimbo de mal pagador junto ao sistema financeiro bancário, principalmente. Esse cara, ele não consegue crédito. Esse cara, ele tem dinheiro, ele quer comprar o carro que está contigo, ele chega aí e você perde esse cliente porque você não tem uma alternativa para ele. Por quê? Você é um viciado em retorno de banco. Tá? Isso, assim, eu sei que a gente já foi conversar com pessoas do meu relacionamento, o cara é viciado em retorno, porque ele chega lá, o banco dá retorno muito rápido para ele na hora que ele financia, o dinheiro cai logo na conta, ele gira muito rápido. Só que o giro rápido, pela falta de planejamento, custa muito mais caro porque perde margem. Hoje, o que o Fábio estava falando aqui, é que você consegue pegar um carro seu de 100 mil, fazer um consórcio, já vender esse carro para você mesmo, deixar ele no teu pátio, ficar pagando, e se eu chegar lá para comprar, e eu estou com 30 ou 50 mil na mão, falar, não, pega aqui, Jocildo, vamos o teu carro,
assume essa parcelinha de R$500 aqui por mês, é coisa linda para você pagar. Você fala, pô, R$500? Assume aqui. Você vai transferir esse consórcio para o teu cliente, ele vai ficar morto de feliz, que ele vai pagar aí 1/3, 1/4 de uma parcela normal no financiamento e vai fazer o teu negócio bombar, cara. Tranquilamente você dobra o teu volume de venda. Esse meu amigo mesmo que não trabalha com consórcio, estou tentando convencê-lo, se ele faz isso, cara, esse cara vende 2.000 carros por ano. 2.000 carros por ano, eu estou falando que esse cara vai transacionar uma coisa pela outra, cerca de 120 a 150 milhões, cara. Olha o tamanho de uma empresa de 150 milhões de faturamento com o consórcio, ele vai conseguir deixar uma margem aí no negócio dele de 25% a 30%. Sem contar o argumento de venda, né? Quem que não gosta de ouvir, pô, pega esse aqui que já tem um consórcio em cima. Todo mundo gosta, todo mundo sabe que é mais barato. Então, é uma baita ferramenta, realmente, é uma baita solução para esse tipo de cenário, não tem como. Fábio, falar um pouquinho mais de você, cara, porque o povo que assiste a gente aqui gosta de saber da nossa vida também, cara. Né? O pessoal gosta, fala, pô, quem é esse careca aí? Né? Curitibano, né? Veio para cá para coordenar aí, essa empresa tá bombando, graças a Deus, esse Amém. ano. A gente vai fazer chover, tá, Rafa? Você que tiver, vou mandar esse episódio para você ver, a gente vai fazer chover aqui, conforme prometido no nosso churrasco do ano passado. A gente vai superar essas expectativas, cara. E nós estamos trazendo gente, hein? Daqui a pouco o Fábio vai falar de contratação também. Como é que você veio parar no Espírito Santo, cara? Como é que você abriu esse negócio aqui? Final da pandemia, e eu sempre fui comprador da empresa, né, a empresa antiga Demilar, lá em Curitiba, que se tornou a Demicon há alguns anos. Inclusive eu morava na mesma rua da matriz e assim, a gente viu a empresa crescer. Então lá para nós de Curitiba aquela empresa que começou pequena e ela virou uma potência. A gente meio que acompanhou o crescimento dela. Eu sempre fui cliente da empresa, da antiga Demilar. Meu cunhado trabalhava na Demicon na época, né? E no final da pandemia me convidou. Conheci o Claudir, que é o diretor master lá também, e eles me convidaram a ingressar na empresa e ver se a gente queria iniciar uma operação em alguma região que a empresa não estava ainda. Ela estava começando um processo muito forte de expansão, no final de 21, início de 22. Eu, como sempre fui empreendedor e gostava do produto, conheço muito a empresa, sei da referência que ela é, né? Hoje a Demicon é quem dita as regras no ramo do consórcio. E aí eu falei, vamos embora, vamos me jogar. Não tinha muito... Meus negócios em Curitiba estavam caminhando, minha família meus irmãos estão tocando lá, então a empresa já estava sem muita necessidade da minha presença mais, sabe como? Falei, vou me jogar. E, cara, deu muito certo, tô aqui no Espírito Santo, me mudei a Vitória, tô muito feliz. Quantos anos de loja? 3 anos, estamos no terceiro pro quarto. Terceiro pro quarto ano. E, fui muito bem recebido no Espírito Santo, né? Não tem como não gostar aqui da região, Vitória, Vila Velha, Serra, aqui nossa região aqui é muito legal, sou um apaixonado pelo Espírito Santo agora. O que você acha que é mais desafiador, cara? Assim, o modelo de negócio a gente sabe que é desafiador, porque o produto, até então, acho que até a chegada da Demicon, se eu puder falar isso com um pouquinho de autoridade que eu ainda tenho, conhecendo a maneira como a gente faz negócio, né? A gente não vende consórcio, a gente faz negócio, cara. Consórcio é a última coisa que a gente vende. O consórcio é a ferramenta. É a ferramenta. A gente gera negócio através da ferramenta, assim, com a flexibilidade que essa empresa fornece, que é a única no Brasil. Mas qual foi, assim, o que você acha que é mais desafiador? O que foi mais desafiador para você nesse período, cara? Eu sinto o seguinte, Jocildo, que nem eu falei, eu me mudei para cá com uma empresa que é totalmente referência no mercado. E eu reparei que o consórcio aqui no Espírito Santo ele foi muito maltratado. Então, é mais difícil você ter que reconstruir algo do que construir ele do zero. Então, eu reparei isso e eu continuo vendo coisas que para mim beiram o absurdo, de formas de comercialização do produto que não fazem sentido e que, ao meu ver, alguns cenários chega a beirar golpe. E a gente lá, vamos dizer, na Demicon, mas de maneira geral, eu acho que São Paulo, Paraná, né, que são mercados que para consórcios são talvez mais maduros um pouco, a gente não vê com tanta frequência, e eu vi que aqui foi realmente um produto muito maltratado. Essa é uma verdade. E
a gente aqui na Demicon, eu acho que o nosso grande diferencial é realmente entender o que o cliente precisa, é foco no cliente, mas não é aquela história de foco no cliente só para dizer isso e falar que é bonito. Não, eu não faço uma venda que eu não faço uma reunião. E reuniões, assim, de pelo menos 1 hora e meia, às vezes, e planilha, e vai, e entende o que o cliente está fazendo, e a gente calcula e traz, que nem você falou agora, nós buscamos trazer negócios. Né? Nosso trabalho é esse. Bom, eu sempre estou fazendo reuniões junto com a equipe. Quantas e quantas reuniões você já não me viu falar para o cliente? O consórcio não é para você, financie. Não é para o teu perfil nesse momento. Eu acho que a gente tem que entender o que o nosso produto entrega, entender que gerar uma... É isso que eu mais vejo aqui. Às vezes, algumas empresas geram uma expectativa que não está alinhada com o que o produto vai entregar. E o cliente, de maneira geral, ele quer... Às vezes ele quer ser iludido, sabe? Ele quer ser iludido. Existe isso. Sabe que não vai dar certo, mas ele quer ouvir aquilo mas que agrada. Aquela esperancinha de que vai dar certo. E a gente trabalha de uma forma muito diferente. Eu tenho um amigo que sempre fala assim que o certinho é o novo malandro. É isso que a gente vive hoje. Hoje a Demicon, ela tá... que nem eu falei, a gente é a referência no mercado. E a empresa hoje, ela prioriza muito esse atendimento. É entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa e se a gente vai realmente entregar. E se não conseguirmos entregar, nós vamos dizer, não é para você, nós não conseguimos te atender dessa forma. Nós conseguimos te atender de tal forma. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, sabe? Eu acho que é o que tem feito... o sucesso que a gente tem feito aqui no estado. Cara, eu aprendi muito com você nas reuniões que nós fizemos juntos, né, pessoal? Vocês sabem, eu já contei essa história aqui, né? Também comprador da Demicon, hoje estou do outro lado da mesa, continuo comprando muito, né? Mas assim, comercializando muito, peguei essa bandeira aqui, é a minha bandeira principal hoje, eu estou botando 90% aqui, basicamente, não vou falar sempre, porque senão o meu time lá da outra empresa vai ficar chateado comigo, mas estou botando 90% de energia nesse negócio. E assim, uma coisa que eu aprendi... E o bicho tá voando, tá? Vou falar para você que o bicho tá voando. Eu aprendi, o cara já me promoveu, tá? Eu ganhei uma promoção aí, queria contar para vocês, não, mas fui promovido. Eu aprendi uma coisa com você sobre isso. Eu já vi você dando a vida para vender um crédito de 40 mil reais, como já vi você dando a vida para vender um negócio de 10 milhões, né? A gente abrir loja no domingo para atender cliente. E assim... Eu vi inclusive uma das diretoras aí da empresa falar uma coisa que é interessante, essa coisa da alinhamento expectativa. Quando o cara vai na Disney, ele sabe que ele vai chegar lá, é o seguinte, cara, milhares de pessoas, filas intermináveis que ele vai esperar, mas, poxa, cara, vai ser da hora, vai ser top a experiência, mas vai ter fila, tem que esperar, tem que pagar, porra, se levar mais gente com você. Então, a expectativa, ela tem que ser alinhada. Tá escrito lá na fila, vai demorar 2 horas para você ir pro brinquedo. Tá bom, o cara entendeu que ele vai demorar 2 horas, então ele fica feliz com isso. Quando você não conta isso pro cliente, aí você faz besteira e a gente vê empresas por aí que, às vezes, a gente pega e o cara... Nossa, comprei na empresa tal. Eu não vou denegrir o nome de ninguém aqui, dá vontade de falar, né? Mas, cara, o cara te prometeu um negócio que ele não vai te entregar. Mas ele falou que dá para fazer. Faça com ele. Exatamente. Aqui a gente não vai fazer. Depois você me liga e me conta. E geralmente a pessoa liga e chora, né? O último que me ligou tinha tomado um prejuízo de 20 mil. Não vai receber. Não, é loucura realmente. Mas a gente está desmistificando isso, vamos dizer assim. Estamos trazendo a realidade. Eu acho que, para mim, é o segredo do nosso sucesso aqui, realmente essa transparência e esse alinhamento com a expectativa de cada um. Acho que é isso que a gente tem trazido. Cara, falando em expectativa, um dos nossos desafios, né? O nosso desafio aqui hoje, falando de Espírito Santo, né? Que é um lugar ainda mal explorado, assim, não é mal explorado, onde, como você, né, bem contextualizou aí, o produto ele foi muito corrompido por falta de profissionais com profundidade, com competência para fazer uma venda consultiva, que é o nosso negócio. Hoje, né, eu estou vendo que você praticamente, né, foi difícil de trazer aqui por causa de agenda. Você está aí montando o time com a missão aí de botar pelo menos mais uns 40 vendedores dentro da loja aí para deixar o Rafael, né, e a gente... Deixar o chefe feliz, né? O chefe feliz, vai chegar aqui. Temos um evento de contratação, pessoal. Falar aqui em primeira mão, dia 17 de junho, tá? 17 de junho, ó. Oportunidade legal de conhecer a nossa empresa, conhecer o nosso modelo de negócio. E aí...
às vezes, né, eu também tenho trazido pessoas estratégicas, né? Eu tenho essa, né? O Patrick uma vez falou um negócio que foi muito interessante. O Patrick é um regional. Ele falou, cara, tem uns caras que são mais gourmetizados, né? E eu, assim, não estou tentando levantar minha bola, mas realmente eu sou um cara mais gourmetizado. Eu acabo, como eu conheço muita gente, eu tento trazer gente que vai dar escala com um pouco mais de velocidade, que a gente precisa, tanto do cara que está ali vendendo, a gente vem conversando isso, né? 300, 350 mil por mês, como do cara também que bate 3 milhões, para isso acabar se encontrando. Gente que vende muito, como gente que vende médio, todo mundo vai ganhar dinheiro dentro da sua proporção em vendas. Cara, qual a vantagem hoje de um cara largar o que ele está fazendo, ou largar uma empresa, né, onde ele está trabalhando, para vir trabalhar na Demicon? E se a gente puder dar número nesse negócio, com a experiência que você tem, um pouco mais que eu tenho umas notas para botar na mesa, tá, pessoal? Mas o Fábio tem mais tempo de nota do que eu. A gente fala isso na Demicon. Falou, quer saber quanto é que ganha? Manda o cara abrir a nota, né? Vou contar a história de uma parceria que depois esteve lá na loja, que deu ruim também aí, que o cara não mostrou a nota e foi embora. Qual a vantagem de um cara vir trabalhar hoje com a gente, cara, na Demicon? Assim, falar da Unidade Vitória e falar do Fábio, pessoal, vou nem falar. Eu duvido, né? Rafael, com todo o carinho, né? E com todo o respeito, tá, patrão? Você não consegue fazer uma reunião tão boa quanto a do Fábio. O Fábio, assim, é um cara que ele desmancha os números na frente do cliente, cara. Mentira dele, Rafael, tá? Desmancha os números. Já vi esse cara pegar borderô de cliente aí, abrir e falar, olha, tá errado aqui e ali e tal. Nós fazemos reuniões de 3, 4 horas, esse cara com a mesma energia. Não vou falar disso aqui, mas o que você acha hoje, né? Além de todo esse trabalho que você, essa assistência que você dá para todo mundo, né? De onde é que você arruma tanto tempo? Mas qual a vantagem de alguém sair, de parar de fazer o que ele está fazendo hoje, vir trabalhar na Demicon? Onde é que ele pode chegar? Poxa, Jorcildo, eu sou suspeito, né, cara? Eu sou, como eu falei, sou empreendedor nato. Nunca tive carteira de trabalho. Então, desde que eu me conheço por gente, eu abri CNPJ. E eu trabalho... Nunca deu um dinheiro para o FGTS? Não, a gente paga, né? Não tem como não pagar, mas sempre através de pessoa jurídica. E, cara, eu acho que, assim, o desafio de empreender, ele é complexo no Brasil. E o que a Demicon realmente nos traz é o seguinte: empresário no Brasil, a gente tem que ser contador, financeiro, marketing, vendedor, advogado, faxina. Você faz tudo. A gente tem que fazer um pouco de tudo dentro da nossa empresa. E o que eu acho de mais legal é que quando você entra na Demicon, você está empreendendo. Você abriu literalmente um PJ, você vai trabalhar com a tua pessoa jurídica. E o que é legal é que não tem problema. Você não está precisando fazer tudo isso. Todo o back-office é feito. A Demicon vai te dar todo o suporte para que você simplesmente faça a venda. Então é como se você tivesse a tua empresa todo dia na Globo, todo dia passando em jogos de futebol. Poxa, tem um marketing absurdo que a empresa tem feito em cima da marca e acaba nos auxiliando muito. Poxa, treinamentos, toda hora tem treinamento muito. Então, assim, ele te enriquece muito, sabe? Eu acho que enriquece muito e ela nos dá muito suporte. A empresa realmente nos dá muito suporte. Não vamos nem falar, eu acho que nem relógio trabalha de graça, no fim das contas. A remuneração ela é muito acima da média nacional, esse é um fato. 74%, se eu não me engano, de todo o nosso departamento comercial fatura acima de R$7.000. E os R$7.000 é uma base. São hoje quase 7 mil consultores no Brasil, 9% faturam acima de R$50.000. Então, assim, existe eles fazem uma linha ali próximo dos 16, quase 30 e poucos, quase 40% dos nossos consultores hoje a nível Brasil faturam na casa de R$16.000, na faixa de R$16.000. Então, cara, quando a gente traz isso para a realidade brasileira, pelo amor de Deus, tá todo mundo rico. Literalmente falando. Ah, Fábio, é fácil de trabalhar, é fácil de vender? Claro que não. Trabalhar e ganhar dinheiro, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Não é bem assim. Mas é possível. É possível, a empresa nos dá muito suporte, isso é fundamental. Eu trago isso, né, para a nossa equipe aqui de Vitória. Eu digo que a gente está sempre de mão dada, né? Eu tento liderar, vamos dizer assim. Eu acho que liderança, você não é chefe. Você, quando líder, você tem que dar suporte,
O objetivo aqui é dar suporte e inspirar as pessoas. É isso que eu busco fazer no nosso dia a dia. Você vê que a gente está sempre de mão dada com os novos consultores, com as pessoas que estão entrando. Eu faço... Pô, minha agenda está entupida de reunião dos outros, né? Eu hoje praticamente não vendo mais, não tenho mais condição, não tenho mais tempo de estar prospectando e trazendo venda. Eu estou realmente dedicando, eu dedico meu tempo a auxiliar a nossa equipe a gerar negócios, a gerar vendas, a gerar negócios para os clientes deles. E eu acho que é isso que tem feito funcionar, sabe? Eu sou suspeito, novamente falando, sou um fã da marca, sou um fã da Demicon, tá? Sou literalmente um fã da Demicon. Eu vejo que a empresa ela é muito preocupada com o bom atendimento, isso é primordial. A gente vê ela sempre buscando soluções para entender melhor como que nós do setor comercial estamos atendendo, porque, bem ou mal, nós somos quase 7 mil consultores na ponta vendedora. É impossível controlar um por um, então ela cria dinâmicas para que não existam vendas erradas. Acontece? Claro que de vez em quando acontece, a gente ouve de alguns casos, mas essa pessoa é naturalmente desligada imediatamente. Então isso é muito legal porque ele não atinge a marca. Eu acho que hoje o nosso principal legado é a marca. E eu acho que assim, como eu falei que eu sou um fã da Demicon, ela entende que nós do setor comercial, e isso é um convite, cara. Eu quero convidar vocês a conhecer nosso modelo de negócio. Ela entende que nós somos o pulmão. A parte comercial acaba sendo o pulmão do negócio. E para a gente que faz parte do setor comercial é muito legal a gente ver atendimento pro consultor, atendimento pro cliente e sempre evoluindo muito. É uma empresa que cresce 40% ao ano. Loucura, né? E isso com pandemia, sem pandemia, vamos lá, com juros altos, com juros baixos, é um produto muito resiliente. O consórcio, de maneira geral, é um produto muito forte. Quase 60 bi, né? Quase 60 bi já sobre gestão. Sobre gestão. Pessoal, olha só. O que o Fábio está falando é o seguinte. Quando a gente entra na Demicon, eu falo, às vezes, quando eu apresento o Fábio, eu falo, cara, aqui está o meu sócio. E se eu encontrar CEO desse negócio, falar, aqui está minha sócia também. Você tem a oportunidade de ser sócio de uma empresa de 60 bilhões de reais. Você é um PJ, você está ali. Você é um associado à marca de uma empresa de 60 bi. Poxa, eu tenho uma empresa, né? Eu era empresário quando eu entrei de uma outra empresa, quando eu vim para a Demicon, e eu notei a possibilidade e a oportunidade de escala de uma velocidade tão maior do que aquilo que eu estava fazendo, que eu falei, cara, deixa eu abraçar esse negócio aqui e botar toda a minha energia aqui, porque se o troço está crescendo 40% ao ano, eu também posso, e é bilionário, e tem gente ganhando 3 dígitos, e eu conheço a minha competência, por que não eu? Né? Não, por que não eu? A gente estava fazendo uma conta lá, se alguém que entra hoje vendendo em média 350 mil reais por mês, que não é um número absurdo. Não, número qualquer carro hoje custa 100 mil reais, né? Você encontra pessoas para trocar de carro, bota mochilinha nas costas, um caderninho, você vende, encontra 3 pessoas querendo trocar de carro em qualquer lugar. Você vende 350 mil tranquilamente em um mês. Nós estamos falando de uma remuneração de 6 mil reais aproximadamente aí em 12 meses, né? É isso? Entre 6 e 7. Entre 6 e 7 mil. Cara, é um baita dinheiro para estar andando muito pouco. Um baita dinheiro. Tem que demorar tempo para construir, né? Porque o modelo de negócio exige construção. E esse que nessa média que você trouxe aí, ele está na base dos faturamentos dentro da empresa. A grande maioria ganha muito acima disso. Mais de 74% ganham acima de 7%. Então, assim, realmente é muito legal. Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem uma empresa nível A, vamos dizer assim. É referência total no mercado. Fábio, a gente tem um tempinho ainda. Eu não posso deixar passar batido, principalmente estando você aqui, que é o cara que manja desse negócio, né? E manja muito. Crédito imobiliário, cara, construção de patrimônio com consórcio, com imóveis. Eu costumo dizer que fazer um consórcio imobiliário é como você comprar um imóvel na planta, com o grande benefício de você, depois de estar com o teu crédito contemplado, comprar o imóvel que você quiser, e não aquele que está sendo construído, né?
Como é que a gente faz hoje? Se eu quisesse começar do zero, e agora é aula, tá, pessoal? Preste atenção. Se eu quiser começar do zero hoje, construir patrimônio, né? Imagino que eu estou aí com meus 30 anos, 20 anos, até 40 anos. Eu quero construir aí um patrimônio imobiliário para ter como aposentadoria, a gente falou de INSS aqui, que vai quebrar mesmo essa pirâmide. Para ter patrimônio imobiliário, tem uma aposentadoria imobiliária, né? Que você criou um plano fantástico. Depois faça uma reunião comigo ou com o Fábio aí, que a gente vai apresentar esse plano, um negócio que ele pegou tudo que apresentaram para nós, esse cara concatenou de um jeito que está lá mastigado. Como é que o cara faz? Por onde é que a gente começaria? Explica para o pessoal aí. É assim, a ideia do consórcio ela é de você se alavancar a custos baixos. Então, vamos pensar que você está buscando, que nem você comentou agora, de a gente fazer uma aposentadoria imobiliária. Então, eu quero criar patrimônio imobiliário para lá na frente fazer parte da minha carteira e me render locação. Pô, quem que não gosta de aluguel? É só maluco, né? Vamos dizer assim, grande parte das fortunas do mundo foram criadas através de imóveis. Então, o consórcio é uma ferramenta para aquisição de imóvel. Beleza. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai estar pagando uma parcela mensal, a gente vai estar trabalhando com parcela reduzida, tem uma série de vantagens e planos que a Demicon tem, claro, tem uma infinidade de grupos, tem uma série de cenários. E vamos supor que você pagou, investiu durante 3 anos. Vamos pensar aqui, 3 anos você investiu e você contemplou. Tá? Você contemplou, não vamos nem colocar a questão de sorteio. Vamos pensar que você fez alguma coisa e deu um lance ou um lance fixado ou um lance híbrido. E você, num crédito de 500 mil, você aportou 200, ok? Com lance mais parcelas, beleza. E você contemplou um crédito de 500 mil. Então você se alavancou em 300 mil, correto? Perfeito. Você se alavancou em 300 mil. Só que você se alavancou a custos baixos. 0,4, 0,5, 0,6 ao mês. Beleza. Você pega esse imóvel e coloca em locação. E deixa ele se pagar, vamos dizer assim. Então, quem vai estar pagando o custo desse imóvel, vamos dizer assim, foi ele mesmo. Então, você aportou 200 mil, comprou um imóvel de 500. A partir daqui, ele mesmo vai se pagar através da locação. E lá no final do consórcio, mais 15 anos, esse imóvel se valorizou na linha do tempo. Ele vai estar valendo seus 850, 900 mil reais e custou 200. E a partir de lá ele vai te gerar uma receita de locação sobre um imóvel de 900 mil que te custou 200. Então a gente chama isso de aposentadoria imobiliária. Então a ideia era muito semelhante ao que os americanos sempre fizeram com as hipotecas deles. Então eles usam crédito para adquirir um ativo, colocar esse ativo para, vamos dizer assim, se pagar e lá na frente é patrimônio quitado. E depois vai repetindo, essa operação você vai repetindo na linha do tempo. A gente não tem um produto, a não ser o consórcio, que isso pare em pé, porque o financiamento ele é tão caro que fatalmente você sempre vai ter que estar tirando dinheiro do bolso em paralelo para que essa conta pare em pé. Então, eu sou literalmente um fã desse tipo de operação. Eu acho que ele é uma das formas mais inteligentes de você criar patrimônio hoje no Brasil. E assim, a gente trata muito isso no dia a dia, que somado esse tipo de estratégia, junto com aplicação em renda fixa, que historicamente no Brasil sempre pagou muito. Então você vai trabalhar, a gente cria toda essa estratégia junto ao cliente de, poxa, Fábio, então eu vou pôr tanto em consórcio, tanto eu vou aplicar em renda fixa. Poxa, eu sei que em 3 anos eu tenho o suficiente para ofertar o lance. Poxa, a gente vai fazer um trabalho para que você, eu digo que é um trabalho global, né? De criar o patrimônio, de criar a estratégia do lance, usar todas as ferramentas que o Brasil nos dá, vamos dizer assim, porque a gente fica reclamando só dos juros altos, que tá caro isso, tá caro aquilo, mas, poxa, isso também te gera oportunidades. E eu acho que a grande sacada é usar todas essas ferramentas em conjunto e ganhar dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Eu acho que esse é um trabalho que a Demicon faz muito bem, sabe? Pô, legal, Fábio. Assim, falando em imóveis, eu não poderia... A gente tocou nesse assunto no podcast lá com o Juan, né? Que, poxa, tem lá um produto aí, o mecanismo de alavancagem fantástico, né? Tá voando. E, cara, a gente não pode deixar de falar também que esse produto é principalmente para quem já tem um imóvel quitado, né? Que pode estar construindo novos imóveis, que às vezes o cara falou, pô, já comprei um imóvel aqui, ele vale 1,2 milhão, tô bem.
Mas, poxa, de repente o cara é médico, o cara é advogado, é um profissional liberal, ele até tem uma empresa dele, e é uma grande maioria, uma pequena empresa que está rodando aí seus 50, 100, 200 mil, e esse cara tem um imóvel de 1 milhão, 2 ou 3, ele poderia, sem fazer força, estar fazendo um negócio paralelo, blindado na pessoa física dele, para estar criando mais imóveis. Fala um pouquinho sobre essa estratégia aí. A gente vai dizer que ele vai criar como se fosse abre uma aspas, uma barriga de aluguel. Então, se você tem um imóvel, vamos lá, eu tenho um imóvel de R$1 milhão. Você tem R$1 milhão em patrimônio, que ele é teu, ele pode estar alocado, você pode estar morando nele, mas você não tem acesso a esse dinheiro, ele não tem liquidez. O que a gente consegue fazer dentro da Demicon é te ajudar a gerar liquidez nesse imóvel. Então, eu consigo pegar 500, 600 mil em cima desse imóvel, sacar esse dinheiro, comprar um novo imóvel. Eu tenho sentado com muita gente e proprietário de imóvel, né? Poxa, esse teu barracão aqui, galpão, né? Aqui no Espírito Santo, se eu falo barracão, o pessoal fica meio chateado. Galpão. Esse teu galpão aqui, pô, Fábio, não, esse galpão aqui eu comprei ele há 10 anos atrás, paguei o terreno e construí, me custou R$300 mil. Quanto tá avaliado? Não, hoje tá avaliado em R$2 milhões. Poxa, que legal. Tua empresa funciona dentro dele, né? Legal. E, e esse lucro, você vai vender o barracão, o galpão, você vai vender isso? Não vou vender, a empresa vai continuar aqui, meus filhos agora estão querendo começar a tocar também e tal. Poxa, então você nunca vai ver esse lucro. Então o que a gente consegue fazer, às vezes, para esse tipo de cenário é realizar lucro. Poxa, então eu te ajudo a realizar esse lucro, você saca dinheiro em cima desse imóvel a custos baixos e coloca esse dinheiro para girar, de repente compra novos imóveis e volta a trabalhar dinheiro, porque... É isso, a gente vê uma valorização absurda de imóveis no Brasil, mas você só vai realizar isso se você vender. E quando é a tua casa? E quando é o imóvel da tua empresa? Você nunca vai ver esse dinheiro. É uma forma também da gente colocar dinheiro de volta no caixa e fazer ele funcionar e colocar ele para girar novamente no teu negócio. Então isso essa estratégia que a gente chama de escalonamento, uma estratégia muito legal, vale a pena conhecer. A gente consegue realmente trazer dinheiro, gerar liquidez em patrimônio próprio. Isso é muito legal. Pessoal, custos de 0,57 a 0,90, abaixo de 1%, né? Abaixo de 1%. Abaixo de 1% se o cliente tiver pressa imediata. Quero dinheiro a partir do mês 1, a gente está trazendo dinheiro aí abaixo de 1%. Pô, nós estamos falando de dinheiro a 1%, com Selic a 14%. Está pegando a 12 e já tem investimento a 14. E detalhes, e esse que para mim é o grande sacada, prazos de consórcio. Estamos falando de prazos de 180 a 200 meses. Pense se você colocar dentro do teu negócio R$1 milhão com parcela de 11, 12. Cara, qualquer dinheiro que você pegar em 200 meses para pagar a taxa abaixo de 1%, igual um crédito desse que o Fábio está falando aqui, R$1 milhão, R$1 milhão, a taxa abaixo de 1%, com 200 meses para pagar, esse dinheiro é um dinheiro à prova de idiotas. Não tem como você quebrar com um dinheiro desse. Porque se você ficar um ano, são 12 meses, com a sua empresa parada, e a sua empresa é uma empresa que roda aí, sei lá, fatura 200 mil, e você tem 10 mil para pagar, fatura 100 mil, só tem 10 mil para pagar, você levar um ano com ela parada, você tem caixa para isso. Só não fazer besteira, mas tem caixa. É um dinheiro à prova de idiotice. A gente consegue gerar dinheiro à prova de idiotice para o empresário, tá? Fábio, vamos falar agora, caminhando para o encerramento, daquilo que o nosso cliente sempre gosta de saber. Quando é que eu vou ser contemplado? Né? Quando é que eu vou ser contemplado? A gente tem diversas ferramentas de contemplação, vários estágios de contemplação diferentes, conforme o plano que é montado para esse cliente, né? E na Demicon nós temos uma estratégia, inclusive diferenciada, que eu acho fantástico, chamado lance fidelidade. Desmistifica aí esse palavrão para nós aí. O que é um lance fidelidade? É assim, Jocildo, a empresa entende, quando eu falo que a gente está sempre um passo à frente de todo mundo, essa é a grande verdade. Selic começou a escalar. O que ela afeta o consórcio? Ela afeta que os lances começam a subir também, porque se o juros está alto, empresas que buscam crédito se sentem confortáveis a pegar dinheiro mais caro no consórcio e isso faz com que os lances subam. Beleza.
a empresa sacou muito rápido essa questão quando começou essa escalada de Selic e criou esse lance fidelidade, que para mim é muito legal, o lance fidelidade. Ele é um lance que você só pode ofertar depois de X meses. Então tem grupos de 24, grupos de 36. Então você pode ofertar esse lance após esse período pré-determinado de acordo com cada grupo. Então vamos pegar um exemplo de um grupo de 36 meses. Você vai estar pagando suas parcelas de consórcio, você está investindo mês a mês, teu crédito está sendo reajustado anualmente pelo INCC, você está sim apto a estar contemplando por sorteio, por lances fixados, por lances limitados, por todas as modalidades de lance. E quando chegarmos ao 37º mês, você se torna apto a essa outra modalidade de lance, que é o lance fidelidade, que é um lance livre em alguns grupos, e alguns são grupos de lance livre limitado a 45%. Só que ele fica muito nichado, vamos dizer assim. Só vai estar participando naquele lance pessoas que pagaram todo esse período, que têm capacidade financeira para lance, que têm interesse em ofertar esse lance nesse determinado momento. E isso faz com que os lances caiam. Nós estamos falando em créditos aí para compra de imóveis na casa de 0,55 ao mês, a 0,60, com prazos aí aproximadamente de 15 anos a pagar. Cara, essa é uma boa compra imobiliária, sabe? Você falou um negócio aí, e assim, pelo que você está me falando, o lance é extremamente baixo, né? Eu conheço um pouco da estratégia, mas eu sei que você domina com profundidade. E eu pensei numa coisa aqui agora, o cara que está comprando um imóvel na planta para hoje, então, isso é um baita do negócio, né? Pode ser uma boa estratégia, sim. Ele pode... ele contratou a compra, comprou o imóvel na planta, a construtora vai te entregar daqui 36, 48 meses. Pode ser uma estratégia bem interessante, sim, você carregar esse consórcio para que quando da entrega das chaves, você tenha esse crédito já contemplado e você não precise acessar o dinheiro através de financiamento. Pode ser uma estratégia bem interessante, sim. Vale a pena as pessoas conhecerem, eu acho que vale a pena entender um pouco mais como comprar esses imóveis através do consórcio. Eu acho que são compras tão importantes, eu falo isso muito. Poxa, um imóvel, às vezes, é a compra da vida, talvez a compra mais importante da vida da pessoa. Me incomoda as pessoas, às vezes, negligenciarem todas as opções. Não tem o porquê. Conheça o consórcio, conheça o financiamento, entenda todas as possibilidades, faça a escolha mais acertada para você, para o teu perfil, para o teu momento. Mas, poxa, conheça todas as opções. Saiba o que você tem à disposição na mesa, vamos dizer assim. As pessoas padecem de falta de conhecimento e tomam decisões extremamente erradas e que vão custar caro no futuro. Você falou, o imóvel é a compra da vida, que às vezes você vai deixar para um filho, né, não vai levar com você, porque é um patrimônio, está lá, é tijolo, né, cimento, e por não aprender algo mais, não sentar para ouvir alguém e falar, poxa, deixa eu avaliar isso aqui que pode ser interessante, você faz um péssimo negócio. Eu fechei com um cliente agora, desculpa te interromper, Jocildo, que ele está querendo comprar, me procurou, Fábio, eu estou querendo comprar um imóvel de R$1 milhão. Beleza. Conversando com ele, o que você já viu, o que você tem, como é que você vai fazer, você vai dar quanto de entrada, vai financiar, Não, acho que eu vou dar 300, vou financiar 700. Falei, beleza, então vamos ir conversando com ele, como é que é a tua demanda? Não, poxa, minha esposa tá grávida do segundo filho, eu preciso de um apartamento maior, não tenho o que eu fazer, eu preciso me mudar. Nós conversamos, analisamos o que estava custando de custo financeiro para ele em financiamento. Qual foi a estratégia que a gente optou? Locação. Saia do imóvel que você... Teu imóvel hoje que é próprio, saia dele, alugue um imóvel. Em 15 dias você já está no imóvel que você precisa. Alugue esse imóvel, coloque o teu em locação. Os 300 mil que você daria de entrada, você vai deixar ele em aplicação financeira que é suficiente para você estar pagando a tua parcela de um consórcio de R$1 milhão. Mais uma conta de padeiro, mas é mais ou menos isso. Você se muda para o imóvel alugado. Então, o teu imóvel que você mora hoje, ele praticamente paga quase metade da parcela do aluguel. O dinheiro que você daria de entrada no financiamento, ele paga o teu custo com consórcio. E vamos supor que em 3, 4, 5 anos, não tem problema, sai a tua contemplação e você compra esse imóvel. É incomparável a diferença que daria se você entrasse no financiamento de 35 anos com os juros na casa que está.
A gente fez todos os cálculos junto, fizemos junto o aluguel, somando IGPM anual, quanto que custaria isso, colocando os custos de consórcio, colocando a valorização do crédito através do INCC. Fez todo sentido para ele, a gente fechou, ele já se mudou com a família, já está morando no apartamento do mesmo padrão que ele compraria financiado, e a gente resolveu o problema dele com estratégia, com análise de crédito, análise do cálculo, de tudo que a gente estava fazendo, e funcionou super bem. É praticamente uma consultoria quando o cara senta na mesa com você. Não deixa de ser, cara. Eu acho que eu falo muito isso. Eu acho que as nossas reuniões, vamos dizer assim, na Demicon, elas são literalmente uma consultoria financeira. A gente faz isso todo dia, a gente tem tratado sobre financiamento, sobre crédito, sobre o consórcio, e você já me viu algumas vezes olhar para o cliente e falar, financie porque tá bom. Falei semana passada um crédito de veículo que o cliente tinha um relacionamento muito bom com o banco dele por um carro seminovo, taxa 1,6. Eu falei, financie já. Tá muito boa essa tua taxa. Pro próximo carro, aí a gente negociou. Ele é um cliente que ele tem a esposa e 2 filhas. Todo mundo tem carro dentro de casa. E eu tenho um amigo, vamos dizer assim, lá de Curitiba, e ele sempre está trocando de carro, ele sempre está trocando de veículo, já é cliente. Falei, cara, vamos fazer um banquinho de cotas, faça 4 cotas de veículo aqui de 80 mil, para a gente estar dando lance embutido todo mês. Quando você vê, você está trocando, em vez de você estar pegando dinheiro a 1,6, o que não era ruim no caso dele, mas a gente vai estar falando de dinheiro a 0,8, pô, é metade do custo financeiro. Por uma organização, por um crédito organizado que você fez, que você sabe que a todo ano você compra um carro para alguém da família. Com 3 pessoas, né? 4, eles são em 4 agora. Na verdade, 3 e a mais nova está fazendo 18 anos agora, vai comprar um carro também. Levando em consideração que se compra um carro a cada 3 anos, ele tem 4 pessoas na família. Todo ano ele troca de carro. Todo ano ele vai trocar o carro de alguém. E ele deixa um banquinho de cotas de veículo. Então, assim, extremamente... Pagando em parcela reduzida. Então, é extremamente inteligente da parte dele fazer isso. Fechamos o negócio, estamos trabalhando isso. E não tenho dúvida que vai ser saudável financeiramente para eles. Fábio, deixando a sua mensagem de encerramento, eu queria que você, além de deixar essa mensagem, também fizesse um convite. Nós estamos aí nessa seara de colocar pessoas aí nas nossas equipes, colocar gente para dentro da Demicon Vitória. Nós queremos e já estamos sendo aí a unidade, né, que proporcionalmente, guardada as devidas proporções, tá, o pessoal aí, tenho certeza que na Demicon, nas nossas lojas, não tem hater, guardadas as devidas proporções, a gente está crescendo muito, né, cara? Estamos crescendo muito. Tenho certeza, inclusive, que em proporção são uma das lojas que mais cresce, se a gente olhar em proporção, né? Sim. Porque crescer 3, 4 vezes, né? Botar o número 3, 4 vezes é coisa pra caramba. Então, proporcionalmente, se a gente pegar uma loja que está aí, quais são as lojas que estão crescendo 3, 4 vezes, né? Então, nós estamos crescendo muito. E para isso, né? Vendo pela lógica da própria administradora, a gente quer dividir esse bolo, né? A gente quer trazer mais gente, a gente quer colocar gente. Faça um convite para as pessoas que querem trabalhar conosco. A gente está, inclusive, ampliando nossa estrutura, ampliando o nosso escritório. Vou deixar aqui um convite para vocês conhecerem o nosso modelo de negócio, conhecerem a Demicon, irem tomar um café junto conosco no escritório, entender se faz sentido, de repente, participar da nossa equipe comercial. Eu deixo esse convite aqui, eu reitero que dentro acaba virando uma grande família, assim, a gente se ajuda muito, vira algo muito saudável, o clima é muito legal, e eu acho que tem muito, a Demicon tem muito a somar, e eu deixo aqui o convite novamente para as pessoas irem conhecer a nossa empresa, de repente fazerem parte dessa equipe, fazerem parte desse time maravilhoso. Pô, fantástico, Fábio. E para você que quer fazer o teu consórcio, está aí nos assistindo, de repente você fala, poxa, mas eu não posso, eu não consigo, né? Você até participou de um treinamento aí que um colega falou, não, mas ó, o nosso cliente é um cliente que é classe B, classe A, mas eu vou te falar que se você está aí, você consegue hoje, se você estiver gastando R$300 de iFood, você já tem o dinheiro para construir o seu imóvel. A gente começa a fazer isso com cotas de imóveis a partir de R$268, né? 278 para um crédito de 80 mil. R$278. Ah, mas 278... Dá menos de R$10 por dia. Caramba. Para um casal dá menos de 5. Ah, mas 80 mil não compra um imóvel, mas você começa a construir crédito. Detalhe, aí a gente tem estratégia também... Revenda de cota contemplada, tem muita coisa legal. E a gente tem estratégia
também, se você fizer essa cota com a gente, vamos dizer que você é um cara que você tem um padrão, quer comprar um imóvel de 150 mil, 200 mil. Começa fazendo de 80 mil que a gente te ajuda, vai dar certo. Senta, passa uma mensagem para mim, eu passo para o Fábio, aí você encontra ele no LinkedIn, ligando lá para a Unidade de Vitória, conversa com qualquer pessoa lá da Unidade de Vitória, dos nossos consultores, que a gente monta uma estratégia para você ter seu imóvel. Você está aí, você não tem dinheiro para fazer um crédito de 80 mil, de 100 mil, que custa R$270, mas você está gastando R$1.500 de aluguel. Não faz sentido. E gastando R$300 em pizza e cerveja. E engordando. Então, consórcio é para todo mundo, né? Eu estava olhando uma colega um dia desse, a Paula, né? Paula Basílio, inclusive a gente tem uma reunião, hein, Paula? E ela falou, qual o melhor imóvel? Acho que ela falou uma coisa assim, o melhor imóvel é aquele que você pode comprar. Qual é o imóvel ideal? É aquele que você pode comprar que cabe no teu bolso. Exatamente. Então, se a parcela que cabe no seu bolso é R$200, R$300, esse é o imóvel que você pode comprar e dá para comprar ele. Que é segurança, né, Jocildo? Poxa, eu acho que a pessoa chegar no fim da vida, na aposentadoria, pagando aluguel, esquece, cara. Não pode. Não pode. Isso aí alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E o crédito no Brasil é extremamente escasso. Extremamente escasso. E o consórcio e a Demicon veio para democratizar isso e ajudar todo mundo, vamos dizer assim. Fantástico. E você, que quer fazer parte da Demicon, quer fazer parte da minha equipe, da equipe do Fábio, da equipe dos nossos colegas, do Raif, do Ricardo, que é um gênio, que é um cara inteligentíssimo. Nós estamos aí, faça o convite a você, manda mensagem para mim, manda mensagem no meu Instagram, venha conhecer esse modelo de negócio que pode te pagar até 3 dígitos, só depende do teu esforço, da energia que você coloca. Intensidade distorce o tempo. Você botar energia nesse negócio pode ser o divisor de águas de você sair do absolutamente zero para estar ganhando 10, 15, 20 mil, 100 mil reais. Tem muita história legal dentro da companhia, cara. Tem gente ganhando 2 milhões por mês. Aí, calma, mas essa história é outra coisa. Outro episódio. Fábio, muito obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado por dedicar esse tempo para nós, né? Porque isso aqui é nosso, né, cara? Isso aqui é da Demicon, Unidade Vitória, né? Eu tô aí capitaneando esse negócio, porque eu gosto da internet, eu gosto tenho afinidade com a mídia, mas isso aqui é nosso. Espero que todo mundo esteja vendo. Qualquer pessoa que você procurar dentro da Demicon Vitória vai te atender muito bem. Isso aqui é um negócio que o Fábio preza e eu também prezo por isso. Todos nós lá gostamos disso. Obrigado por ter vindo, cara. Jocildão, obrigado, cara. Agradeço muito o convite. Muito legal o papo, cara. Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer isso daqui de outras vezes. Vamos juntos, né? E rumo aos 250 milhões. Amém. Bora. Abraço.